pessoal, eu sou a Babi Ouro, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, para comemorar o aniversário da Demi Lovato, que é no dia que esse vídeo tá saindo, pra quem não sabe, a Demi Lovato faz aniversário dia 20 de agosto, então hoje ela tá fazendo 33? 33 anos. Eu fiquei na dúvida se era 33, mas aí eu lembrei, eu sou 11 anos mais nova, eu tenho 22, então é 33 anos. Então pra comemorar essa data eu resolvi fazer ranqueando do álbum mais famoso dela, que é o álbum Confidence. Então, mas antes de começar, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de cantores pra mim fazer ranqueando aqui no canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo. E, no caso, assim como no álbum Unbroken, que eu tirei uma música, porque é a versão remix da música Skyscraper, nesse álbum do Confidence eu tirei duas músicas. No caso, esse álbum tem 15 músicas, eu vou ranquear 13, porque esse álbum tem duas versões, pelo menos a versão deluxe tem duas versões remix da música Cold for the Summer. Então eu desconsiderei essas duas versões, eu não vou colocá-las nesse vídeo, então eu só vou ranquear as outras 13 músicas. Então vamos começar com o ranqueando. Em 13º tem uma música que eu nunca gostei dessa música desde que eu virei fã da Demi Lovato. Pelo menos não que eu me lembro, acho que eu nunca gostei dela. Apesar de ser uma música que a Demi Lovato, se eu não me engano, escreveu pra uma pessoa da família dela, que no caso eu tô falando da música Father, que ela escreveu pro pai dela junto com a... Acho que essa música e a... Esqueci o nome da outra. For the Love of a Daughter, são as duas músicas que a Demi Lovato escreveu pro pai dela. Eu acho que deve ter uma outra, mas eu lembro só dessas duas que ela escreveu pro pai dela. Mais diferente de For the Love of a Daughter, que eu amo, essa música eu nunca gostei, principalmente porque ela é lenta, por isso que ela tá em último lugar. Porque eu nunca gostei dessa música desde que eu virei fã da Demi Lovato. E em 12º, tá também uma música... Na verdade, 11º, 12º, 13º, são as três músicas que eu nunca gostei da Demi Lovato desde que eu virei fã delas. Dela. Que no caso, eu tô falando da música... Em 12º tá a música Yes. Eu nunca gostei dessa música, inclusive ela também é meio lenta, mas ela é mais agitada do que Father. E eu não gosto dessa música, não sei porquê. Mas desde que eu virei fã da Demi, eu não consigo gostar dessa música. Por isso que ela tá em 10º, mas eu ainda gosto mais dela do que de Father, por isso que ela tá em 12º. Em 11º tá a música que... Essa eu não sei por que eu não gosto, porque diferente das outras músicas que são lentas, pra quem não sabe, eu não gosto muito de música lenta, até dá pra entender por que eu não gosto. Essa música, ela é agitada, mas eu nunca gostei dela desde que eu virei fã da Demi. Eu nunca consegui gostar dessa música, que é a música Mr. Hurts. Eu não sei se se pronuncia. Eu não consigo gostar dessa música por ela ser agitada. Não por ela ser agitada, que eu não gosto. Eu nunca consegui gostar dela, mesmo ela sendo agitada. Eu falei até errado. Mas, no caso, eu gosto mais dela por isso. Por ela ser agitada, eu gosto mais dela do que de Yes e Father. Por isso que ela tá acima de Father. Mas essas três músicas, que estão em 11º, 12º, 13º, são as músicas que eu não consigo gostar da Demi Lovato. Não sei porquê. Por isso que elas estão nessas posições, nas últimas posições. Diferente dessas três, em 19º lugar estão músicas que eu já gostei da Demi. Hoje em dia eu estou enjoada dessas músicas. No caso, a que tá em 10º é uma das que eu menos escuto hoje em dia, inclusive da Demi Lovato. Que no caso, em 10º lugar tá a música White Fire. Eu já gostei muito dessa música quando eu virei fã da Demi, principalmente porque esse álbum lançou, eu não lembro se foi 2015 ou 2016, que foi bem a época que eu virei fã da Demi Lovato. Se eu não me engano é 2015 que lançou, ou é 2016. Agora eu tô no número, mas foi por aí, entre 2015 e 2016. Foi bem essa época que eu virei fã da Demi. Então tem muita música aqui desse álbum que eu escuto desde aquela época, desde que eu virei fã. Principalmente que tá em primeiro, porque na época essa música estourou tanto que eu escutava em tudo quanto é lugar. Tanto que é uma das a minha favorita desse álbum. Inclusive, quando eu fui fazer o ranqueando desse álbum, eu achava que ele seria o mais difícil dos três que eu vou fazer essa semana, né? Que, no caso, os três álbuns que vão sair essa semana foi o Unbroken, que já saiu, né? O vídeo. O Confident, que é esse, e o próximo que é o Demi. Dos três, eu achava que o Confident seria o mais difícil de fazer o ranqueando, e ele foi o mais fácil dos três. O mais difícil foi o Unbroken. Literalmente. Depois disso que eu percebi que o álbum que eu mais gosto da Demi Lovato é o Unbroken. Inclusive, eu achava que era o Confident, mas eu descobri que é o Unbroken. E no caso da música White Fire, na época que o álbum lançou, na verdade eu não sei se foi na época que o álbum lançou, uns anos depois
ouvia muito Whitefire. Hoje em dia, de tanto que eu ouvi, eu enjoei. Tanto que hoje em dia eu quase não escuto essa música. Por isso que ela tá em 10º lugar. No caso da que tá em nono, também é uma música que eu tô deixando de escutar atualmente. Mas eu ainda escuto mais ela do que Whitefire. Que no caso eu tô falando da música For You. Eu escutava muito uns anos atrás. Principalmente na época que eu comecei. Porque eu ouvia muito essas duas músicas junto, né? For You e Whitefire. Uma seguida da outra. Na época que eu virei fã da Demi. Ali, na verdade, em 2016 e 2017, que eu escutava muito essas duas músicas. E hoje em dia, de tanto que eu escutar, eu enjoei, por isso que elas estão em nono e 10º lugar. Mas hoje em dia eu ainda gosto mais de Fire do que Whitefire. Em 8º lugar, tá uma música que eu não gostava dessa música quando eu virei fã da Demi Lovato. Lá em 2015, lá em 2014, 2015. 2014 nem tinha esse álbum. Em 2015. Hoje em dia eu tô começando a gostar dela, por isso até que ela tá em 8º lugar. Porque eu tô começando a gostar dela agora. Porque ela é uma música lenta, mas eu tô começando a gostar muito dela, que é a música Leonheart. Ela só tá em 8º, porque além de ter outras músicas que eu gosto mais desse álbum, essa música eu tô começando a gostar dela agora. Porque eu não gostava dela pelo fato dela ser mais lenta. Assim, ela não é a mais lenta desse álbum, porque eu acho que a mais lenta desse álbum é literalmente Father. Ou a que tá em 6º lugar, que eu vou falar dela depois. Elas são as mais lentas desse álbum. Mas Leonheart é uma que eu tô gostando muito atualmente. Por isso que ela só tá em 8º, porque além de ter outras que eu gosto mais, eu tô começando a gostar dessa música agora. Por isso que ela tá em 8º lugar. Em 7º lugar, tá uma música que entre 2023 e 2024 eu escutei ela muito. Hoje em dia eu enjoei dela, por isso que ela tá em 7º lugar. Tanto que eu aprendi ela entre esses 2 anos, mas eu enjoei dela, por isso que ela tá em 7º lugar, que é a música Old Ways. Eu não gostava dessa música quando eu virei fã da Demi. Hoje eu tô começando a gostar dela. Na verdade, hoje eu tô começando a gostar. Eu comecei a gostar dela 2 anos entre 2023 e 2024, tanto que eu escutava ela muito, né? Nesses 2 anos. E acaba que hoje em dia eu tô enjoada dela, por isso que ela tá em 7º lugar. Em 6º lugar, tá, como eu falei, uma das mais lentas do álbum. Junto com Father. Eu acho que essas duas são as mais lentas do álbum inteiro, pelo menos que eu me lembro agora. Que no caso, essa música, na época que eu virei fã da Demi, eu escutava direto. Não era a que eu mais escutava da Demi Lovato, mas eu escutava muito ela. Tanto que hoje em dia eu enjoei. Diferente de Father, que eu nunca gostei. Essa eu gostava muito na época que eu virei fã da Demi. Hoje em dia eu enjoei, mas eu ainda gosto mais dela do que de outros álbuns. Agora que eu tinha enjoado dela, hoje em dia eu tô voltando a ouvir ela. É que nem umas músicas que eu já falei em vários ranqueando, que eu gostava da música, deixei de gostar e hoje em dia eu voltei a gostar. É literalmente essa música é literalmente isso. Que é a música Stone Cold. Na época que eu virei fã da Demi, eu escutava direto, porque fazia pouco tempo que ela tinha lançado essa música, né? Porque ela é uma das músicas que virou single do álbum Confident. Então eu ouvia muito nessa época. Só que depois do tempo eu comecei a não gostar dessa música. E hoje em dia eu tô voltando a gostar, por isso que ela tá em 6º lugar, inclusive. Mas eu amo essa música. Hoje em dia eu amo essa música, mas ela, entre as outras do álbum, acaba que essa é a que eu menos gosto. Hoje, entre as outras que estão do primeiro ao quinto, ela é a que eu menos escuto, por isso que ela tá em 6º lugar. Mas eu amo essa música. Porque eu tô voltando a gostar dela agora, atualmente, na verdade. Em 5º lugar, tem uma música que até hoje eu não aprendi a ouvir, ó. A letra, até hoje eu não aprendi. Porque eu lembro que quando eu virei fã da... Não quando eu virei fã da Demi, uns anos depois que eu virei fã da Demi, eu descobri essa música. Ou na época que eu virei fã da Demi, eu não lembro, eu descobri essa música. Eu gostei dela, cheguei a ouvir. Só que depois de um tempo eu parei de ouvir ela, então acaba que hoje em dia eu tô voltando a ouvir ela. Então até hoje eu não aprendi a letra dessa música. Mas eu gosto muito dessa música, que é a música Kindle, eu acho que é assim. Come, que é um feat com Iggy Azalea. Acho que é a única música da Demi Lovato, a da Ariana Grande, que é um feat com a Iggy Azalea. Porque a Iggy Azalea também já gravou com a Ariana Grande, né? Pra quem não sabe, ela fez a música Problem. Faz parte, ela gravou junto com a Ariana Grande a música Problem. E no caso com a Demi, foi essa música que eu gostei muito dela quando eu virei fã da Demi. Só que acaba que depois de um tempo eu parei de escutar. E fazendo esse ranking, eu percebi o tanto que eu gostava dessa música. Tanto que agora eu quero aprender a letra dessa música. Por isso que ela só tá em 5º, porque as outras eu gosto mais. Por isso que ela tá em 5º. Porque a que tá de 1ª a 4ª são as músicas que eu mais amo. Em 4º lugar, eu tenho uma história com essa música, inclusive. Tá a música Waiting For You, que é um feat com a música... É um feat com a Cia. Eu não sei se assim se pronuncia. Que, como eu falei, eu tenho uma história com essa música. Porque, assim,
Quando eu virei fã da Demi, eu não tinha Spotify. Eu tinha o YouTube, mas não tinha Spotify. Eu acho que, na verdade, eu nem tinha conta no YouTube ainda, eu acho. Porque eu virei fã da Demi em 2015, eu fui ter conta no YouTube só em 2016. Inclusive, eu usava o YouTube como Spotify para ouvir música. Só que eu não sabia procurar álbuns, né? No caso, hoje em dia eu sei procurar até no YouTube, tanto no Spotify. Então, na época, eu não tinha Spotify e eu queria muito comprar o álbum da Demi Lovato por causa dessa música. Né? Eu comprar o CD, né? No caso do álbum dessa música, do álbum dessa música. Do álbum dessa música. Por causa dessa música que eu queria comprar esse álbum. E no meu aniversário, eu não lembro de quantos anos eu tava fazendo, eu ganhei de presente da Ana esse álbum. Tanto que é o único álbum da Demi Lovato que eu tenho ele físico em casa. Físico? Fala? Eu tenho ele aqui em casa. Eu não sei onde ele tá, mas eu tenho ele. Ele é um dos únicos. Acho que assim, da Ariana Grande, o único que eu tenho é o Danger Summer, que foi o primeiro, que foi eu que comprei, inclusive. E da Demi Lovato foi esse, porque foi a Ana que me deu. Eu acho que foi de aniversário, eu só não lembro qual aniversário meu. Não lembro se foi o meu de 13 ou o meu de 14 que eu ganhei. Foi alguma coisa assim que ela... Foi algum desses dois. Eu sei que de 15 eu acho que não foi. Ou foi o de 15? Não, o de 15 não foi, porque o de 15 ela me deu o livro da Bela e a Fera. Eu acho que foi o de 13 ou 14 que ela me deu. E eu queria comprar esse álbum por causa dessa música. E no caso a Ana me deu, acabou me dando esse álbum de presente de aniversário. Tanto que eu escutava muito por causa dessa música. E hoje em dia eu sei, eu amo essa música. Ela só tá mais pra baixo porque hoje em dia eu dei uma enjoada dela. E também porque eu gosto de outras músicas desse álbum. Inclusive, a que tá em segundo é uma música que, assim como outras, eu comecei a escutar entre 2023 e 2024. Essa música também eu acabei ouvindo nessa época e hoje em dia eu sou viciada nela, tanto que ela é a minha segunda favorita desse álbum. No caso, em terceiro lugar, antes de eu falar da que tá em segunda, eu tenho que falar da terceira. Em terceiro lugar tá a música que dá nome ao álbum, que é a música Confident. Que, no caso, eu lembro até hoje a primeira vez que eu escutei ela. Eu escutei ela na escola, porque acho que algum trabalho lá de algum grupo da minha sala, eu não lembro se era do meu grupo. Eu acho que não foi do meu grupo, acho que foi de algum grupo da minha sala. Colocaram essa música, que era um vídeo com algumas fotos, colocaram essa música e depois eu descobri que era uma música da Demi Lovato. E eu amo essa música desde aquela época. Eu acho que inclusive foi em 2015 mesmo que esse álbum lançou. Porque eu lembro que essa música foi de 2015, foi em 2015 isso. E eu amo essa música desde aquela época. Eu amo o clipe dessa música, inclusive. Hoje em dia eu dei uma enjoada, até por isso que ela tá em terceiro. Porque acho que se eu fizesse esse ranqueando na época que esse álbum lançou, ela estaria em segundo, porque ela não supera a que tá em primeiro pra mim. Que essa que tá em primeiro é minha favorita desde a época que eu virei fã da Demi, que a Demi lançou esse álbum. Essa é a minha favorita desse álbum desde aquela época. Desde 2016. Mas eu amo a música Confident. Ela só não vai pra baixo por isso. No caso, em segundo lugar, tá a música, como eu falei, assim como Old Ways, eu escutava muito junto com essa música, junto com Old Ways. Que eu tava na música Star. Há 2 anos, mais ou menos, em 2023, eu comecei a escutar muito essa música junto com Old Ways, mas hoje em dia eu enjoei de Old Ways e Star se tornou uma das minhas favoritas entre as músicas desse álbum, da Demi Lovato. Ela só não supera pra mim a primeira, tanto que hoje em dia eu sou viciada em Stars, né, no caso, não é nem Star. Eu escuto ela direto, por isso que ela só tá em segunda, porque a que tá em primeiro não dá pra superar pra mim. Que eu acho que, inclusive, é a música mais famosa desse álbum, é a que tá em primeiro. Que, no caso, em primeiro tá a música Cold for the Summer, que, na época que eu virei fã da Demi, era a música mais estourada da Demi Lovato, tanto que você escutava ela em tudo quanto é lugar, não só no YouTube. Então, até por isso que eu acho que eu comecei a gostar muito dessa música, porque você ouvia ela em tudo quanto é lugar. E eu amo essa música desde aquela época. Não é minha música favorita da Demi Lovato hoje em dia, mas é uma música que desse álbum ela é minha favorita. Mas no geral, ela não é minha favorita, mas se eu fizesse o top 10 das músicas no geral da Demi Lovato, ela estaria lá. Não sei em que posição, mas ela estaria lá, porque eu amo essa música desde aquela época. E eu acho que é só. Então, pessoal, o ranqueando ele ficou assim, eu vou deixar a foto aí na tela. Então, pessoal, foi esse vídeo, esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar de vídeos e de cantores pra me fazer ranqueando aqui no canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link dela vai ter aqui na descrição desse vídeo.